mundo dos espíritos comigo virar uma Madonna celestial, né? Vai ver, sim. Né? Você tem... Nossa, esse filme é maravilhoso. Se a gente puder até contextualizar ele, porque esse daí, por uma coincidência, foi o que a gente assistiu. Eu assisti hoje, o Marcos reassistiu, né? Esse filme, o Rodrigo estava mencionando aquela cena da luta, né? Que parece um bailado, é impressionante. Né? A versão do 59, né? Do Fantasma. Isso. Aí sempre tem que lembrar as pessoas que tem pelo menos várias versões, tem várias versões. Ele, né? Tem versão de 49, tem versão... tinha o Lobo Solitário, aquela série de filmes que é com o Tomizaburo Akayama, ele faz o Itogami. O Tomizaburo Akayama, esse personagem que é o samurai sacana, que é o grande motor aí de toda essa desgraça da história do Fantasma de Oitsuwa, ele fez esse personagem 2 vezes no cinema. Ele fez em 61 e se eu não me engano antes também, ou depois, uma coisa assim. Com mais ou menos 10 anos de diferença, ele fez esse personagem 2 vezes. Então era ele mesmo, eu tava reconhecendo ele na versão eu falei, é um cara do Lobo Solitário, depois eu não verifiquei se era mesmo. Eu vi essa versão que ele fez. Sabe uma coisa que me... Que é de 61, a de 61 ela cai um pouco mais. Ela tem mais elementos de drama e menos elementos, eu diria, de terror. De terror, e ela se afasta um pouco da encenação mais calcada no kabuki. Ela é mais naturalista, um pouco. Sim. As duas são maravilhosas, né? Que é difícil superar de 59, né? Ela é maravilhosa, é a mais famosa. Como. Não, eu queria porque a minha cabeça, assim, porque eu sou uma fã louca mesmo de Lobo Solitário, né? Tanto dos mangás como dos filmes, né? Nós fizemos até podcast. E assim, a minha percepção sobre o personagem do Itogami, né, do Lobo Solitário, que vai com o filho lá pro caminho do meio fumador, né, que é, pra quem conhece a história, né, o cara que era executor do Shogun, né, ele era um cara muito importante, muito importante. A minha visão sobre os samurais e sobre essa espécie de personagem como dele, que era executor até se você for pensar na questão mesmo, né, Marcos, dos próprios, porque a gente tá falando do Shogunato Tokugawa, né, que eliminou muita gente, porque o Japão, né, para quem estudou um pouquinho de história, viveram várias guerras, várias guerras, né. Então quando o Shogunato Tokugawa, que é justamente desse período, né, o período Edo, ele é quem tá mandando, ele manda eliminar os adversários. Então, ele sequestrava, né, pessoas importantes, de famílias importantes, e falava, você vai ficar aqui comigo em Edo, né, a sua família. Se você fizer qualquer coisa errada, sua família vai rodar. Então, até a minha percepção mesmo, né, que era meio, assim, foca muito na vingança, né, do Lobo Solitário, né, do Itogami. Mas você lembra quem é esse personagem dentro daquela história, né? Que é um cara que ele é o braço do poder para eliminar, né? E tal, né? E depois ele perde, né? Esse cargo, tentam acabar com a família dele, porque tem uma outra família importante que quer, né? Mas é interessante, sabe? Toda essa questão histórica mesmo, sabe? Uma questão, a gente falou da questão da justiça, né? Esse período de justiça, né? O que é justiça? Né? Tá tudo cagado, tá tudo destruído, guerra civil para todo lado. Mas também a questão do destino, porque as coisas estão traçadas. Então você tem, por exemplo, uma coisa muito interessante, foi um dos primeiros podcasts que a gente fez, foi o Izo, do Takashi Miike. O Izo é um avatar da violência, que é na figura de um samurai, o arquétipo da violência no Japão, e ele vai num crescendo de violência, quebrando quarta parede, ele vai desde o período ancestral, milenar, lendário, até os dias atuais no filme. É tipo um Highlander samurai, né? Se bem que o Highlander, né, dependendo de como você for ver, né, a cultura pop e as influências, né? Mas o Izo, ele tem esse crescendo até os dias atuais. Será que o destino está traçado? Será que, se a gente pensar no Edo Lúgubre, né? A gente tem muitas histórias de passado, de flashback, e como os personagens do presente, né, da história, como eles vão lidar com esse passado e como eles vão se responsabilizar pelas ações deles, né? E muitos o Lobo Solitário, né? Você tem essa questão do destino,
sabe? Será que ele é inevitável? Será que ele vai lutar até a morte? O destino dele é morrer pra acabar com a injustiça do mundo? Ou matar o senhor feudal canalha, o shogun canalha, né? Ou matar o samurai que deformou a mulher, né? Então, será que é você que vai sozinho? Ou será que você vai precisar de ajuda sobrenatural? Né? Tem uns elementos muito temáticos. E a gente não falou no Kwaidan que vai ter em outros filmes também a questão do cego. O samurai que acaba morrendo por causa do jogo, né? Então você tem alguns elementos comuns aí. A gente não falou ainda, né? Mas as geishas e o distrito da Luz Vermelha lá em Edo, né? Você tem vários elementos aí, né? Comuns, né? Não sei se vocês repararam, as mulheres elas pintam de preto. As famosas pérolas negras, né? Que colocaram. As pérolas negras. As pérolas negras. Sabe o que é isso? É a questão da mulher, depois que ela se casa, ela é adulta, então ela já pode ter relações, ela pode se casar ou virar geisha. Né? E geralmente são pessoas elevadas, da alta sociedade, para se diferenciar da selvageria da natureza. Porque os animais, eles têm a presa. Eles são animalescos. Então você tira você dá essa característica elegante, celestial à mulher, que ela é idealizada. A geisha é idealizada. A mulher, né, a imagem que o Ocidente tem da mulher japonesa, né, nesse período é aquela coisa elegante, né? Ela tem o papel dela ali. Então ela é quase sobrenatural também. Então ela arranca as sobrancelhas. Eu vou pegar, eu anotei. Parece pra gente que ela tá banguela, né? Fala assim, caraca, a mulher tá banguela. O nome disso é o Haguro. É o Haguro, que é a pintura do dente. A coisa de tirar a sobrancelha é o Hikimayu, que ela tira a sobrancelha e depois pinta aquela sobrancelha. E você tem a pintura de cara branca, fantasmagórica, que é o Oshiroi, que é essa característica que a mulher ela é como a Angélica falou, infelizmente, nessa sociedade patriarcal, um objeto de troca, né? Então ela é valorizada, ela tem que ser o menos humana ou animalesca possível. Ela é quase um yokai nesse sentido, né? O cara é professor mesmo, né? Impressionante, né? Não, só não cansa de surpreender, irmão. Parece o Batman, cheio de preparo. Não, vocês perguntaram, né? Não, adorei. Mas eu gosto muito. Eu vou adorar se você souber me explicar também aquela maquiagem que tem duas manchas. É o Hikimayu. É o Hikimayu. Ela tira a sobrancelha e faz aquela... Eu não sei o lugar da sobrancelha, seria isso? Aquela pintura de sobrancelha fake. Que parece exatamente. É o Hikimayu, que é tirar a sobrancelha e depois repintar. O Oshiroi é a maquiagem da cara branca e o dente é o Haguro. O Haguro, eu não sei, meu japonês não é muito bom, mas é isso. O Douglas, no Japão, na China tinha aquela tradição de amarrar os pés para os pés ficarem meio pontudinhos, né? Que hoje causava dores terríveis. Mas no Japão também, que eu me lembro. Tinha. Pezinho pequenininho. Em algumas geishas usavam isso, né? Até recentemente tinha essa coisa do pezinho, né? No distrito específico, que muito turista babaca agora de Instagram vai lá e fica perturbando a vida delas. Eles colocaram placa falando que não pode entrar pra fotografar, porque o pessoal... É absurdo, né? A pessoa tá lá no trabalho, é a vida dela, é o trabalho dela, né? E aí as pessoas estão lá devassando a privacidade, né? Imagina, né? Né? Tem um lance também que antes do período Tokugawa, no teatro e basicamente nos espetáculos de música e dança, eram sobretudo mulheres no palco. E homens fantasiados de mulheres, né? Isso, homens fantasiados de mulheres. As mulheres do teatro, os personagens femininos passam a ser feitos também por homens. Na China isso também acontece muito. E parte das artistas que tocavam instrumentos musicais, cantavam, dançavam nas peças vão virar geishas, né? Exatamente. Que é o pacote completo, né? É aquele que aparece no filme. A viola é o samisen. O shamisen. E você tem o outro lá que eu não vou saber, que é tipo o deitado. Aquele deitado que que são aquelas cordas, que é tipo uma harpa, que eu não vou saber. Caramba, eu também não lembro. Eu não vou lembrar agora, mas também tem esse.
E tem vários outros, né? Tipo uma lira, né? Tipo uma harpa. Isso, né? É muito bonito, né? E a ideia é justamente essa. Como vocês falam. Cara, vocês mandaram muito bem quando vocês falaram dessa questão da ascensão da mulher. Essa coisa sobrenatural da capacidade da mulher de encantar os homens. Tanto que essas yokais, elas encantam os homens e eles vão sofrer alucinação, ilusão, né? Eles vão ser os feitiços das mulheres. Vivas não mas podem. É a justiça, é a questão da vingança, né? Das aparições fantasmagóricas e das ilusões, elas são muito presentes nos personagens, e alguns filmes eles tentam deixar a coisa mais dúbia, e a maior parte deles não, simplesmente mostra de uma forma meio... Gente, é mais provável que seja uma ação sobrenatural do que propriamente um devaneio da cabeça dos caras. Mas também é uma forma de desdenhar dessas figuras vilânicas, né? Se os samurais aqui eles não são nada honrados, a gente estava falando lá do começo da live que o Japão não tem tanto pudor em mostrar samurais, especialmente nessa época, como figuras decadentes e de espírito podre e caráter ruim. A gente também demonstra eles como seres patéticos, seres que são crédulos o suficiente. Você pega lá a história do Batman, o Batman ele se veste de morcego porque os bandidos de Gotham, eles são supersticiosos e eles acham que um morcego do tamanho de um homem de 1,90 m é possivelmente o cara que vai conseguir, sei lá, enfiar pedaços de madeira no seu toba. Basicamente é a mesmíssima premissa. Então, quando vem uma aparição de uma mulher que, antes de morrer, ficou deformada porque um dos filhos da puta resolveu sacanear a vida dela, e depois, quando ela volta dos mortos, cada vez que ela aparece, ela tá mais assustadora e mais feia, entre aspas, é sensacional, porque brinca com os medos das pessoas e especialmente dessas pessoas patéticas, mas diga. Mas vocês já pensaram no negócio? Que uma coisa interessante nesses filmes todos aí, que tem as mulheres vingativas, tem as mulheres que sofreram terríveis violências e se fundem com gatos, mas fala-se muito no terror contemporâneo, aqui que a gente vê hoje em Hollywood, na Europa, tudo bem, que tem essa coisa do terror que deixa no meio do caminho. É um elemento sobrenatural ou é um elemento psicológico de culpa, de medo, de algum problema psicológico mais grave, de um trauma? Mas se você prestar atenção nesses filmes, a aparição, o ser ali, o fantasma ou o yokai, ele nunca mata o cara que faz o mal. Ele assombra, né? Ele leva esse cara que faz o mal a, por exemplo, o que ele iria ganhar com o mal que ele fez. Ele ia conseguir um casamento, ele acaba matando a noiva, ele acaba perdendo tudo que ele iria conseguir. E ele acaba sendo morto depois por alguém que ele prejudicou, que o fantasma vai lá e fala, fulano tá em tal lugar, vai lá pegar ele. A gente poderia fazer uma leitura que essas manifestações sobrenaturais, de certa maneira também, podem ser lidas como a culpa do sujeito, levando ele a se autodestruir, né? A não ser no Kuroneko, porque no Kuroneko elas matam. Elas matam aí já... O Kuroneko é uma história bem diferente dessas outras de Bakugo, né? Uma questão assim, muito interessante que o Marcos levantou. O samurai, ele é aquela pessoa da alma limpa, perfeita. E se vocês reparam, né, é o caminho do meio, é o Buda, é o budismo. Então, o budismo, você tem que ter a mente livre, a mente tranquila, para você seguir o caminho do meio, e você, né, você vai abandonar os desejos. Você é uma pessoa que vai... Não, você não se importa com o mundo material, com a riqueza, com as posses. Você é uma pessoa abnegada. Você é uma... E aí, esses filmes, isso é muito interessante, né? Quando eu tô falando do período Edo, quando eu falei da Grande Onda, o teatro kabuki, o bar, as geishas, a prostituição, os distritos, o jogo de azar, né? O comércio, esse mundo de aventuras que essas pessoas saíram nesse período, porque a cidade de Edo virou uma meca, né? Virou um destino para o prazer.
virou um destino pra você extravasar, extrapolar, transar, né, ser rico. E aí eu queria puxar um dos meus filmes favoritos, que é o Contos da Lua Vaga. O objetivo, justamente, no Contos da Lua Vaga, um cara quer ser samurai porque ele quer ter o prestígio, quer ter a fama, o outro quer ficar rico, né? Ele quer sair da aldeia, quer deixar de ser samurai, quer deixar de ser um mero camponês, um produtor de caneco, de pote, de cerâmica. Eles querem o quê? Querem o prazer. No caso do período Edo, é aquele Ukiyo-e que eu tava falando, é o mundo flutuante, é o mundo dos prazeres. Você tá à mercê. E é totalmente contra essa ideia do caminho certo do budismo, né? Tanto que Buda é o cara que vai... o poder de Buda, né? Ele vai estabelecer o equilíbrio e é ele que vai afastar o diabo lá do Pazuzu, lá da Babilônia, né? Você tem essa contradição e a busca do prazer. O Marcos falou muito bem essa questão aí da culpa, né? Mas também tem a questão da busca mundana do prazer mesmo, né? Se a gente pensar... Não, e se a gente pensar no Contos da Lua Vaga e o Onibaba, que eu também tem coisas relacionadas aí no Onibaba também. Mas o Contos da Lua Vaga, o próprio yokai, que a gente, né, tô dando spoiler aqui, a moça, ó, com a sobrancelha raspada dela, né? A Lady, ela é yokai. E ela quer transar também. Claro. Ela quer transar, ela quer viver a vida do prazer mundano. Isso é muito legal, cara, porque não é só porque a gente imagina os seres humanos que estão em pecado. Tem vários mas os yokais, cara. Eles querem transar. Os yokais querem viver a vida também, cara. Claro, cara. Isso é muito legal. Bom, a partir do momento que a pessoa tem coxa, ela quer sentar, normal. Isso aí Ela só não tem sobrancelha, mas ela quer. Não, mas sobrancelha não influi absolutamente nada disso. Não, mas o Contos da Lua Vaga, além de ser um clássico, né, gente? Absoluto, né? É difícil medir a importância desse filme na filmografia do Japão por vários. O Mizoguchi, ele tá ali, disputa, né? Você pega Mizoguchi, o Ozu, o Kurosawa, o Shinoda, disputam Kobayashi. Ali quem é o Kobayashi, né? Quem é o diretor mais importante do Japão. O Mizoguchi, ele é um cara o diretor de Oharu, a Cortesã, Intendente Sancho. Enfim, era um cara ligado a esse cinema mais tradicional, um cinema mais conservador até de certa maneira. Tanto é que você percebe o nível de sutileza e delicadeza com que ele conta. É uma história de violência, é uma história com a presença de fantasmas, é uma história que tem inclusive sexo com fantasmas, diga-se passagem, né? Tem. É uma história que tem uma mulher sendo prostituída, enfim, é uma história terrível, mas a forma como... É a ganância, né? Eu acho que é um traço bem importante, a ganância, né? O ceramista. O horror da guerra, a ganância, ali o medo e a constante da morte, da violência e da fome. O desamparo das mulheres. As mulheres desamparadas. Que ela é largada na beira do rio com filho, né? E é uma história. E são duas histórias. O Contos da Lua Vaga tem essa questão do samurai e tem a questão da mulher. O destino da mulher que foi abandonada na guerra, né? É um filme triste. São tragédias, né? São tragédias. De terror ganha porque na verdade esse filme ele é uma produção razoavelmente grande. Ele tem extras, tem trocentos mil, ele tem um orçamento diferente dos outros filmes que a gente analisou aqui. E ele pega esse diretor, que é um diretor muito bem conceituado. Então ele faz com que o terror no cinema japonês ganhe um outro status a partir daí. Ele passa a ser visto como um gênero que pode produzir obras, porque ele é, sim, um filme de fantasma na sua essência, o Contos da Lua Vaga. E, a partir daí, o próprio subgênero do terror acaba sendo visto no cinema japonês por um outro olhar, que esse grande diretor traz. O terror pode ser muito, muito delicado, ele pode ser um filme cheio de poesia, de beleza. Tanto é que você vê que não há uma gota de sangue, né? Não, e tem a questão da guerra também. Eu acho que tem vários filmes que a gente vai comentar. O Demônio do Monte Oe, por exemplo, que tem monstro gigante, inclusive, né? Tem aranha gigante e tudo, né? Tem boi gigante que sai dos céus, é maravilhoso. Depois a gente comenta, né?
Mas a questão da guerra, ela também está sempre envolvida. Aliás, eu estava lendo uns textos bem legais aquela professora, né, filósofa, acadêmica, Colette Bauman. Ela fala, e não só ela, também outros historiadores e tal, falam assim que tem muito a ver com a questão da guerra. Não à toa que dentro desse período aparecem fantasmas vingativos e tal, entendeu? Então, porque o Japão, como eu falei, já tiveram várias batalhas ali, muito sangrentas pra caramba. Então, né, Marcos, tá envolvido isso daí, né? Essa questão toda. Sim. Você vê que tanto que nos Contos da Lua Vaga, né, tem a questão da guerra, só que o cara tá lá no vilarejo, né, pra quem não conhece a história, a gente não tá se atendo muito a isso, mas é legal contar. O cara tá lá com a família, o cara faz cerâmicas muito bonitas, muito bem feitas e tal, e ele tá lá, é a esposa, mais um amigo meio dele trambiqueiro, que quer muito uma armadura, né, que ele quer virar samurai, porque ele acha que virar samurai é só botar armadura, né, tá certíssimo. Aí eles fazem bastante cerâmica, vendem... Oi, Rodrigo? Ah, não é? Tô zoando. Não, então, aí eles fazem um montão de cerâmica, vende, tem dinheiro, aí aparece até o senhorzinho, fala assim, ó, teu marido é muito ganancioso, né? Isso não é bom. Pois então, aí ele vai fazer mais cerâmica, né? Vão pra cidade, só que a guerra já tá lá, presente na história, né? E aí, é claro, né? Eles até conseguem, fogem pelo rio. É uma cena muito boa. O Marcos falou, tem muitos filmes desses que a gente assistiu. Não tem muitas cenas fora, assim, sabe? Em área aberta, né? Tem muita coisa de estúdio. Você vê que é no estúdio. Até cenas mesmo de floresta, os caras reproduzem, né? E tal, é bem interessante. Cenas dos bambus, né? Tem muito isso também. Mas aqui nesse tem muita cena externa, né, Douglas? Tem várias cenas. A cena do rio... saca? A cena da cidade caótica. A cena do distrito da Luz Vermelha em Edo. O nome do distrito histórico, né? É Yoshiwara. Né? Meu japonês não é muito bom, mas a gente vai ter nesse filme, vai ter no Duplo Suicídio, em Anjima. A gente vai ter do Masters of Horror do Takashi Miike, que ele tem um episódio que ele fala do distrito também, que tem até... É esse mesmo. As geishas... Dos yokais também, o cara quer expulsar o pessoal para poder construir uma espécie de distrito da Luz Vermelha também, né? O Masters of Horror que a Angélica falou é o imprint, né? É o imprint, as mulheres geishas, né? Elas vão jogando fora, vão jogando os fetos abortados ali e vai promovendo os espíritos, né, da vingança ali naquele fosso. Sim. Porque tem um nome. O nome do fosso, inclusive, é o fosso do Dente Preto. Por causa das geishas que usam dente preto. Com aquele fosso, a água é mais escura, né? Então você tem o Yoshiwara e o fosso, né? Bem feudal mesmo, né? Bem da fortaleza do Daimyo, né? Aquela coisa da... Olha aí a Samara, que é uma filha descartada no poço. Exatamente. Olha o poço. Só que eu falei fosso, O velhinho, tem uma das versões do velhinho que é morto, que jogam ele no poço. Né, uma parada assim, aí fala assim, joga esse velho no poço, tá tudo bem. Sim. Aí você lembra da Samara, né? Então, lembra. Esse distrito tem no Contos da Lua Vaga, que é um destino terrível pra moça, né? A mulher do pretenso samurai. Sim. Né? Porque é a guerra. Então, na qualidade de... Tanto seres humanos... Esse filme eu acho maravilhoso. Tanto os seres humanos quanto os yokais, dentro de um cenário de instabilidade, de destruição, de violência e de tentativa de ser humano nessa busca dos prazeres mundanos, do Yokio, né, que é essa coisa da onda dos prazeres, né? Todo mundo quer estar ali naquele lugar ali. E aí, para sobreviver, ela vai virar prostituta, o outro vai roubar a armadura, o outro vai vender não sei quantos milhões o outro vai conhecer uma mulher maravilhosa, né? Assim, aí a mulher chega e fala assim, nossa, que cerâmica maravilhosa, me mande 4 xícaras, 5 pratos. Você quer tomar uma xícara de café na minha casa? Exatamente. Você gostaria de entrar para uma xícara? Ai, você é um ceramista maravilhoso. Se não for muito incômodo, gostaria de entrar para uma xícara de café? Claro, é tudo ilusão, porque ele chega lá e ele vê uma casa. Só que ali são ruínas, né? Tanto que em vários momentos, né, a gente aparece uma casa, daqui a pouco ruínas, né? Porque ela tá iludindo ele, tá enganando ele, né? Sim, ela é uma... Desculpa te interromper, Douglas. Eu fiquei impressionado que, por exemplo, praticamente não se usa trucagens pra gente perceber que ela é uma fantasma.
o que eles usam, os movimentos dela são quase que uma dança. Ela se move de maneira ela parecer muito leve, quase flutuando. O que a dificuldade e o que isso deve ter tomado de ensaio e quanta força você precisa imprimir no movimento para ele parecer ser muito leve, né? Como se o seu peso do seu corpo não estivesse ali. Eu ficava vendo aquilo e falando, nossa, essa atriz, ela me pegou. Fantástica. O samurai precisa ter o quê? O samurai, o guerreiro, né? Ele tem que ter a consciência. Então o filme, a gente falou de destino, de busca da justiça, a gente tem que estar o quê? Centrado, com consciência. E a perda da consciência, seja pela luxúria, seja pela cobiça, seja pela fome, pelo medo, né? A gente vai ver porque de todos eles, a pobre da mulher que ficou na beira do rio é a que se lascou mais, né? Então a gente tem essa perda da consciência. E aí o mundo é uma ilusão, ou o mundo material é uma ilusão, ou o mundo espiritual é que é o real. Sabe? Esse filme brinca com isso de uma forma tão legal. Tão, sim. O personagem da senhora, né, falecida, e a sua criada, de certa maneira é o mesmo personagem que vai aparecer na Noiva do Inferno. Sim. Né? Sim. Outro filme maravilhoso, gente. E o flashback, o passado, né? Também sempre tem essa questão. Os arquétipos estão ali, né? A criada, o servo, a geisha, o samurai, o camponês lascado, né? A gente tem esses arquétipos, então as histórias, por isso que a gente tá achando meio parecido, porque são o arcabouço cultural, assim, do Japão. A gente tá falando de histórias de terror bobinhos, mas não é isso não, muito pelo contrário. São milênios de história ali, de séculos de história que culminam nesse terror que é fantástico. Até por ser baseado em contos antigos, cara, é bem natural que seja desse jeito. Fala, Rodrigo. Eu quero comentar uma coisinha, que, na verdade, assim, fazendo uma costura agora, a partir de uma coisa que o Marcos estava comentando, da respeitabilidade, né? Cineastas como Kurosawa, outros, qual o diretor do Contos da Lua Vaga mesmo? É o... Mizoguchi. Não sabe pronunciar? Kenji Mizoguchi. Isso. Que da coisa da respeitabilidade de um diretor com outro renome, dando uma outra carga de respeitabilidade para filmes. O velho história do terror ser uma coisa menor, né, e tal. Mas aí me fez lembrar do detalhe de uma coisa, um filme que imagino que nem estava na lista e eu não ia comentar ele, mas eu tive que lembrar dele agora. Várias coisas que vão se repetindo nesses filmes que a gente viu, né? O fantasma que quer se vingar por alguma coisa muito injusta que aconteceu, normalmente com um fantasma feminino. A coisa do fantasma, que o Marcos comentou, do fantasma não matar diretamente, ele cria ilusões que levam o cara a destruir tudo aquilo que ele queria, tudo aquilo que ele gananciava e tal, e que inclusive leva inocentes a morrerem nessa vingança também, né? E nem algumas pessoas que as ilusões provocam a morte não tem nada a ver com a história. Então tem uma ambivalência aí também. Todos esses elementos de como a vingança sobrenatural é feita, que aparecem em vários desses filmes, tudo isso o Kurosawa colocou na adaptação dele de Macbeth no Trono Manchado de Sangue. Então, basicamente, Kurosawa transformou Macbeth em uma história de fantasma ao estilo desses filmes do gótico que a gente tá vendo, né? No Trono Manchado de Sangue. Perfeito, porque são tragédias. Essas histórias são tragédias. A lógica da tragédia. De Blanco aparecendo pro Macbeth, criando ilusões que faz ele matar pessoas que ele não devia matar, que ele não era para ele ter feito. O que é justiça? As 3 bruxas que se transformam numa única yokai. O que é destino? É perfeito. Shakespeare. Ele pegou, universal. Ele poderia transformar Shakespeare em uma história típica japonesa mesmo, de fantasmas, de yokais. Então, e é lindo. Não é à toa que as pessoas falam que os críticos dizem que é o melhor Macbeth que foi feito. Não sei se porque eu gosto de muitos deles. Mas assim, eu consigo colocar um ao lado do outro. Mas é uma história o Trono Manchado de Sangue é uma história de horror dessas que a gente tá discutindo aqui. Ela, pra mim, entra no mesmo lado. Uma tragédia, né? Com elementos de vingança, com elementos
de desejo, de o que é certo, o que é errado, de moralidade. Perfeito. Temas universais, né? E o Japão nesse... só que assim, a roupagem desses temas universais pro Japão, pra gente, né, é muito legal de ver, porque é algo tão... Se a moça ficou com a boca pintada de preto, as geishas, os yokais de guarda-chuva, são coisas tão alienígenas, vamos dizer assim, mas que a temática é tão familiar, porque é o sofrimento, é a cobiça, é o sentimento de justiça, né, de alguém, da criança sofrendo, da mulher sofrendo. Então são coisas universais, mas numa roupagem alienígena e com um clima de terror, de anseio, assim, né? Porque é um sofrimento universal, mas com sei lá, com o yokai, com o guarda-chuva flutuante, assim. É muito interessante, né? Que como eu disse, mesmo sendo um yokai guarda-chuva, me causaria pesadelo se eu assistisse. O yokai lambedor, com a linguinha do mal. Esse yokai guarda-chuva. Mas a gente tem a retroalimentação, não é só... Né, a gente tem os filmes e a temática samurai, né, pro western spaghetti, mais pra frente pro vigilantismo, né, pros filmes de brucutu e por aí vai. Né, mas a gente tem essa retroalimentação, esses temas universais. Né, que o trash também faz isso, né? O Roger Corman e Joe Dante e Scorsese que não deixam mentir, né? O que é trash, o que é arte de verdade, né? Isso é uma babaquice, né? Sinceramente, né? Eu, sendo bem sincero, eu nem gosto mais de usar a palavra trash hoje em dia, porque eu tenho a impressão que as pessoas entendem as coisas mais diferentes, assim, quando alguém fala... O saudoso Mujica falava isso, ele tinha medo, ele não gostava que chamassem os filmes dele de trash por causa disso. Eu fui numa apresentação dele, ele falava assim, mas meus filmes não são trash. Parem de falar que não são trash. Muita gente fica chocada. Porque é a pecha pejorativa, você acaba desvalorizando a obra de arte dele, Só né? que agora eu acho que tem uma coisa carinhosa nisso, as pessoas veem o valor, porque na verdade quem gosta de cinema, penso eu, né, não fica tendo essa espécie de... Ai, não presta. Tudo é cinema, tudo, né, conhecimento, né? É interessante. E o Roger Corman dizia que aqueles filmes que ele fez, inspirados no Edgar Allan Poe com Vincent Price, ele fala que aqueles são os meus filmes de Bergman, de Fellini, aquela é a minha versão do que seria esse tipo de cinema, né? E mesmo. Eu concordo com ele. Os dessa época são sérios, cara. Não dá pra você falar que não são. Assim, mas é diferente, porque, por exemplo, o lance da teoria dos filmes camp e até a forma como eles conversam com o cinema LGBT, especialmente da teoria queer, é mais ou menos essa ressignificação do que a gente entendia por cinema trash. Óbvio que assim, a gente já tá aqui com um dos sócios fundadores do Pod Trash. E de forma nenhuma a gente vai usar o trash como uma parada depreciativa. Ao contrário, a gente ama, inclusive, os filmes que são toscarias, porque é a parte da forma como você utiliza para poder fazer cinema. E a realidade, cara, é que assim, se a pessoa quiser ser anacrônica e analisar a arte da maneira mais porca possível, ela vai olhar para vários aspectos visuais e narrativos e não vai entender. Assim, boa parte dos filmes que a gente tá falando aqui, eles não são filmes exatamente divertidos. Não é um filme para você ver com galera na sexta-feira à noite. São bem melancólicos, inclusive. Até coloquei no thumbnail, são melancólicos. Pois é, nenhum deles, sei lá... Né, que vai fazer todo mundo dormir, com certeza, né? E aí as pessoas vão chegar e vão dizer, eu dormi, então era ruim. Ai, dó. Não, se você dormiu, você não viu. Se você dormiu, você não assistiu. Não, e cara, tem filme pra toda sorte de momento também, né, cara? Porque assim, tem filmes que são mais densos e que você precisa ver com disposição, cara. E normal, assim. É que nem... Tem gente que fala que não consegue ver filme preto e branco e não consegue ver filme do cinema mudo porque não consegue entrar na atmosfera. Tudo bem, tá? Eu acho até que faz sentido em certos pontos. Até pelo fato de a gente ter hoje redes sociais que causam hiperestímulos, superestímulos o tempo todo. Você pegar um filme do expressionismo alemão, você não vai conseguir se alimentar daquilo ali como foi pensado para ser feito. Até porque a gente não tem uma sala de cinema em casa. Tudo bem, ok. Agora, é indiscutível que obras como essas influenciaram
200 outros artistas. Se hoje o pessoal consegue ver, sei lá, Wandinha, que é uma série da Netflix que faz sucesso pra cacete, e que tem envolvimento, inclusive, do Tim Burton, cara, você tem expressionismo alemão até nos filmes do Batman dele, que são os filmes mais comerciais da carreira dele. Fazer o quê? É isso. Então, assim, esse tipo de cinema japonês, ele influenciou pra cacete. A gente tava falando das mulheres vingativas, e a Sadako, que é a personagem principal do Ringu, e nas versões dos Estados Unidos a Samara, ela tem tudo a ver com a Mulher da Neve e tudo a ver com as mulheres vingativas que a gente vê nesses filmes do Edo. E você transporta isso também para os jovens legaizinhos dos filmes do Ringu ou do Ju-On, que maltratavam as meninas, eles podem ser comparados aos samurais. Tem um dos filmes, inclusive, que a fantasma fica no pescoço do sujeito. Ah, espíritos. Cara, isso me lembrou pra cacete. A morte está ao seu lado. Que, se eu não me engano, não precisava desse subtítulo, mas tudo bem. Eu gosto. O pessoal brasileiro era bom demais, né, cara? É verdade. A morte está do seu lado. Mas podia dizer, a morte está no seu ombro, no seu pescoço. Mas, se eu não me engano, o Espíritos é uma coprodução, não é só da Tailândia. Eu acho que ele tem dedo do Japão também. Mas você percebe isso em outros filmes, porque o espírito da menina agarrada no pescoço é meio que é tão popular essa forma de demonstrar um espírito obsessor sugando a vida da pessoa. No Kuroneko, a fantasma monta no pescoço dele também, você lembra? Sim. Então, sim. Mas é exatamente disso que eu tô falando. Então, porque eu não lembrava o nome do filme. Obrigado por ter lembrado. Mas é isso, tipo assim, esse tipo de coisa, ele vai passando. E o cinema é isso também, é retroalimentação. A gente estava falando dos Yojimbo. O Yojimbo influencia o Sérgio Leone para fazer Por um Punhado de Dólares. Depois, os caras nos Estados Unidos, já não era Western Spaghetti, na retomada do cinema western, faz 7 Homens e um Destino, que é uma versão de 7 Samurais. Depois, o próprio Takashi Miike homenageia o Django no Sukiyaki Western Django. E aí o Tarantino faz Django Livre, que pega coisas do Sukiyaki, pega coisas do cinema do Western Spaghetti. É isso, irmão. O cinema, ele tem essa tendência. Parte do nosso esforço de falar dessas coisas que praticamente ninguém fala é também documentar, porque esses filmes se perdem, cara. E infelizmente, até uma parada que o Lorde estava conversando em off com a gente, boa parte desses filmes eles têm formas de guardar que são muito ruins. Você conta nos dedos os filmes que tem HD, a maior parte deles são DVD RIP, algumas com qualidade e outras não. O que é uma pena, cara, porque o trabalho que as pessoas fizeram nesses filmes era absurdo. Os figurinos são, boa parte deles, maravilhosos. A cinematografia é um negócio absurdo. Tá saindo uma coleção de Blu-ray, né, da Daiei Gothic, né? Porque tem os filmes da Daiei, né? Que a gente não comentou do Demônio do Monte Oe, mas estão saindo assim. O Demônio do Monte Oe. Porque vem um papo que eu converso muito com a Alan nas nossas lives, também do desinteresse pela mídia física, né? Então, existe esse problema que é um erro, na minha opinião. Resulta em lost media. Na minha opinião. E resulta em lost media, entendeu? Aí se não tem essas pessoas que... Muita gente boa que eu conheço, inclusive tá aqui na gravação também comigo aqui, tipo o Rodrigo, que pega e fala assim, vamos tentar ajudar as pessoas a localizarem esses filmes, porque não vai ter um streaming que tem o interesse de passar, né? Não, nem pega. Não é popular. O ser humano tem uma relação muito interessante com essa coisa do objeto. Um filme que ele é uma mídia física, que ele tem uma capa, que ele tem... Você guarda, você pega na mão, você coloca no aparelho, você acessa ali extras, você acessa making off, você guarda, você conserva. É uma forma de se relacionar com o suporte daquela obra. Livro físico. O livro é um exemplo de sucesso da relação do ser humano com o objeto. 5.000 anos. Quem guarda e-mail de 3 anos atrás? Vocês guardam e-mail de 3 anos atrás? Mensagem de zap, vocês guardam? Daqui a 60 anos o historiador vai ver mensagem de zap? Não. Imagina fazer um livro de... Como é que ele chamava? Literatura epistolar.
pegar as cartas. Da nossa época a gente não vai ter nenhuma. Isso. Exatamente. Toda aquela coleção de cartas do Lovecraft. Não tem. Infelizmente. Até hoje as pessoas escrevem diário. As pessoas normalmente escrevem diário físico, né? Mas um negócio que eu estava pensando, vocês estavam falando aqui, de como esses temas são revisitados e eles aparecem de uma cultura para outra. E vocês citaram o Coroneco, né? O filme lá do Gato Negro, que é um filme de vampiro. Do Gato Preto, que é um filme de vampiro, desculpa. Aí, olha só, é uma mãe e uma filha vampiras e que se transformam em gato. E isso, a do ponto é Carmila, né? Ah, sim. Então é muito interessante. Ou, aí eu vou puxar um filme da nossa pauta, Onibaba. Onibaba. Boa. Porque o Onibaba você tem a guerra, a destruição, a fome, e duas mulheres, a sogra e a esposa, elas não têm nome. Eu fui lá procurar no MDB qual é o nome das personagens. É a mãe do fulano e a esposa do fulano. É o nome delas, dos personagens, né? E é uma história fantástica. Eu adorei esse filme. Fazia... 20 anos, eu acho, que eu não vi esse filme. Caramba. O Onibaba. É maravilhoso. É terrorífico, né? Onibaba, né? Traz todas as coisas que a gente tem falado. A questão da guerra, da pobreza, da fome. Né? O erotismo. Você falou do Pinkwega, eu queria puxar o Pinkwega, porque esse filme é dos anos 60 ainda, não é 70. 70 vai ter a galera mais solta, né? O Império dos Sentidos aí, vai ter o Grande Labirinto, que eu também tem puxei pra pauta. Tem que eu postei, que é como é que é? O terror no banho turco. Que eu postei lá no terror, que esse tem bastante... O gato fantasma do banho turco. Exatamente, que tem sacanagem no filme, tem. Então, o Onibaba, ele vai pegar o horror da guerra, vai pegar a fome, a destruição, e o que essas duas mulheres sofredoras, porque no final das contas é sobre o sofrimento das mulheres, 90% desses filmes, né? Sim. E como elas vão lidar com esse mundo horroroso, escabroso, né? E como você vai lidar também, lembrando das cenas fantásticas, espetaculares do filme, quando elas ou estão pescando, ou estão jogando samurai no buraco para roubar a armadura, ou quando elas estão querendo transar, você tem a grama fazendo a onda. O mundo dos prazeres, isso que eu quero que vocês entendam. O mundo dos prazeres, ele tá intrinsecamente relacionado a todos esses filmes. Como é que você vai lidar com o mundo material e o mundo espiritual? Elas aqui estão preocupadas com a sobrevivência. E com o sexo também, né? E com o interesse próprio da sogra, né? Não só isso. Você chegou a dar uma olhada nos making-offs do Onibaba que saíram? Não vi. Não tive tempo. Eu ia fazer isso na quarta-feira, mas não tive tempo. O Harlust, ele disponibilizou, né, os making-offs. Tem uma entrevista com o diretor, né? Que agora não lembro o nome dele. Como é que é o nome dele? Shindô, né? Kaneto Shindô. Isso. E na entrevista, ele não fala uma palavra sobre o aspecto de terror do filme. Ele só fala sobre sexualidade. Tem uma palavra sobre o aspecto de terror. Né? Mas é um filme sobre isso pra cacete, cara. A sexualidade que ele estava interessado no filme. E aí ele cita o lance da movimentação do gramado, né? Do gramado não, do capim. Aquilo é junto. Ele fala disso e tudo mais. Isso. Aquilo é lindo, parece uma onda, parece a grande onda. Vocês estão entendendo? Eu tô querendo trazer a temática para essa questão dos seres humanos e o prazer, dentro do meio de uma situação de instabilidade e de horror. Horror no sentido, como a Angélica adora muito falar sobre o verdadeiro horror, é o horror material. Não é o horror do monstro, é o horror da fome, da violência, da guerra, do estupro. Esse é o horror, né? E esse filme trata muito disso, né? Esse filme trata muito disso. É curioso porque, assim, o Onibaba é foda. Eu queria ter conseguido rever. Esse filme é espetacular. Ele é maravilhoso e ele tem, além disso tudo, ele tem uma parada que é o uso de trilha sonora que é impressionante, porque tem um momento, inclusive, você citou essa cena que a moça jovem e a moça velha, elas vão se livrar do corpo dos caras que elas atacaram. Pra atacar no buraco.
Aliás, é muito curioso, porque assim, ele é de 64, aí ele começa a narrativa mostrando dois caras andando, você imagina que aqueles caras vão ser os protagonistas. Não, eles simplesmente estão mortos ali. E tipo assim, foi 4 anos depois do Psicose do Hitchcock, então já tem uma MacGuffin ali implícito. E a hora que eles vão jogar, que ela vai jogar os corpos dos caras, você começa a ouvir a música e parece que é um grito de pessoa. E aí você fica imaginando que, será que eles não morreram? Não, é a trilha sonora que vai pontuando daquela forma. Se você pegar o primeiro filme dos filmes que a gente analisou, né, que é o que curiosamente tem que é um filme sobre que é o Gato Fantasma e o Mistério Shamisen, que é o filme sobre o instrumento musical que acontece, você quase não tem trilha sonora. Assim, não incidental, pelo menos, né? Tem obviamente, as partes musicadas, mas trilha sonora acompanhando o momento de terror, não tem. Agora, no Onibaba, já tem. Obviamente, tem outros filmes que também utilizam muito isso, especialmente os filmes de fantasmas. E a gente consegue ver que, por exemplo, o seu James Wan, que é hoje um dos grandes mestres do terror, pro bem e pro mal, né? Tem filmes bons e tem filmes péssimos dele. Bebe muito dessa fonte. Mas o Onibaba, cara, é um filme rico pra cacete, cara. Praticamente todos os aspectos que você pensar dele, você tem coisa pra poder analisar. O uso das máscaras, toda a questão da dubiedade, se as coisas que estão acontecendo e o terror que está acontecendo ali é espiritual ou é uma coisa mental. Porque você lida com pessoas que estão numa miséria existencial terrível, uma miséria econômica também absurda, e a partir do momento que você tá nessa miséria e que você tá nesse desespero, qualquer coisa que acontece em torno de você pode ser encarado como um devaneio ou como uma influência espiritual. Em alguns pontos você até pensa que as pessoas acham que tem uma questão espiritual acontecendo ali para elas não encararem a realidade como ela é de fato, que é: você é uma pessoa pobre, você é uma pessoa fodida, e é isso, a vida te reservou esse tipo de coisa. Pra realeza, não. Pra realeza tem fortuna, tem alimento o tempo todo, tem milho o quanto você quiser. Agora, as meninas roubam armas dos samurais, o cara oferece um saco de milho. Mas fala pra mulher mais velha: se você quiser dormir comigo, eu posso te dar um saco maior. E ela fala que não, que ela tem necessidades físicas, tá? Mas ela resolve não simplesmente... E a questão idealizada, né? A cena-chave do filme é o encontro dela com o samurai com a máscara, né? Essa velhinha, né? A sogra, né? Ela... Você tem aquela visão do samurai como alguém perfeito e fantástico, né? Eles estão se matando, estão se destruindo. E elas estão tentando ganhar um saco de milho, né? No processo. Sim. A máscara: eu sou um cara lindo, maravilhoso. Vocês lembram, né? Eu sou um cara lindo, maravilhoso, sou o melhor samurai, um rosto angelical, eu sou perfeito. Aí quando ela consegue tacar o sujeito no buraco, né, e pegar a máscara, aliás, é fantástica a cena dela descendo, é como se ela estivesse descendo pro Jigoku, pro inferno, né? Sim. Que aí você tem lá o fosso com o esqueleto, aí é o terror mesmo, né? E aí ela desce lá e pega a máscara, vê que o sujeito tá todo carcomido, destruído, puído, fudido. É o horror da guerra, só que você tem a aura de perfeição, né? Você tem a aura de invencibilidade, o samurai, aquela aura que foi totalmente destruída aqui no Onibaba, né? Desde o começo, a cena inicial que você falou, os samurais, vai tudo pro buraco, né? São os merdas. São os merdas, mas ela vai usar, aí vem a questão do budismo, a questão da religiosidade, né? Do karma. Ela vai usar a máscara pra assustar a moça com medo do inferno, pra ela não transar com o sujeito. Porque senão ela vai pro inferno. Então ela finge que ela é um yokai e ela tá lá na porta, assim, tipo um espantalho. Anti-sexo, um espantalho Não, é o bicho antivuco, né? Mas é impressionante porque, assim, a gente tá falando de um país que, obviamente, não tem tradição... extremamente conservador. É um país conservador, beleza, mas... ao mesmo tempo muito erotizado mentalmente, né? Muito. Tá suprimido. Tá suprimido, e quando extravasa é aquele jato de sangue que você vê em anime. Porque tá suprimido. E isso é uma parada bem típica do Japão mesmo. Como a gente tava falando lá do mangá documentário do Virgem de 30 anos, assim.
são números alarmantes de pessoas que não têm vida sexual. Sozinhos. E que a partir do momento que elas precisam extravasar, elas extravasam das maneiras... Se você for ver, cara, o conjunto de pornografia japonesa é um negócio... É um leque absurdo. E assim, e aí eu não tô nem entrando no mérito de categorias sexuais, porque, enfim, cada um com seu cada um. É claro. Eu não vou nem entrar nessa parada, mas, enfim... Você percebe que não precisa ser um país cristão para ter uma culpa cristã em relação ao sexo. A religião ela tá lá para poder colocar tabus e impedir você de tentar chegar no gozo. Então, assim, a mulher ela fica frustrada porque ela tem seus desejos e não consegue fazer, ela usa a máscara para poder assustar a menina, como um padre ou uma freira ou um pastor, hoje em dia, especialmente os pastores, né, gostam de chegar e ficar botando caraminholas na cabeça dos seus fiéis de falar que se você transar, você vai morrer, você vai pegar, vai fazer o pânico satânico, o pânico sexual, moral. Evangélico, e católico. A gente vê aqui, só que voltando pra outra religião completamente diferente. O objetivo é material, né? A velhinha, ela fala, você pode até transar com os outros, mas quando a guerra acabar, porque eu preciso de você, que eu sou velha, eu não consigo carregar os caras pra tacar no buraco. É claro. Eu preciso de você pra me ajudar. Então, a religião, no caso como você tá falando, ela é o objetivo material, ela precisa da menina, então ela vai usar os artifícios da máscara, só que aí vem a poesia fantástica do filme, né? Tem o castigo que ela vai sofrer também, né? A bendita da chuva, talvez o yokai, não sabemos. Né? Você tem uma chuva ali que ela não consegue, que o couro, sei lá que esse diabo aquele couro, né? A máscara fica presa e ela não consegue tirar a máscara do diabo, né? É do muito demônio legal lá. essa cena. Certo. Muito assustador. Tu tá ligado que o filme do Máscara, do Jim Carrey, ele é baseado num quadrinho, e o quadrinho é completamente diferente do filme, né? É extremamente agressivo. De certa forma, é gore. O personagem Jim Carrey, Stanley Ipkiss, ele morreu. O que o Jim Carrey... É um spawn, é um corvo. É uma espécie de corvo. É mais ou menos isso mesmo, cara. E assim, o que o Chuck Jones... Acho que é Chuck Jones o nome do diretor, não lembro agora. E o Jim Carrey acabaram fazendo com o quadrinho, transformando ele numa parada infantil, e depois teve desenho, que eu adorava, inclusive, quando era criança. É completamente diferente dos quadrinhos. O quadrinho, o Pipoca Nanquim lançou, não sei se ainda tá em catálogo ou não, é muito mais agressivo, é muito mais violento, e assim, você percebe que a máscara transforma a pessoa e primeiro perverte a cabeça. Não se tem uma noção da origem da máscara, muita gente considera que seja uma manifestação do deus nórdico Loki, mas é mais uma teoria do que o segundo filme lá, O Filho do Máscara, ele assume isso como como canon, mas o filme é tão merda que, enfim, não dá nem pra não falar. Sim. Mas assim, que, aliás, não teve podcast, ou teve? Não teve, claro que não. Porra. Uma hora eu acho que deveria ter. E se tiver, me chame. Agora, porque acho eu adoro. Acho horroroso, Filho do Máscara. Mas assim, claramente tem uma referência a essa questão do Onibaba, que não é só a parte da questão dúbia reside aí, especialmente, porque a máscara que o sujeito usava, ele usava a máscara para poder proteger o rosto dele que era deformado, ou ele colocou aquele ali enquanto ele estava normal e ficou entorpecido pela máscara, e aí, a partir disso, o rosto dele começou a se deteriorar. Porque isso acontece também com a menina. Ou será que foi uma grande coincidência? O retrato de Dorian Gray, você tem essa coisa da decadência depois do desejo, né? Você tem esse castigo. Os desejos materiais, né? Aí você falou de culpa cristã. Mas a gente tem isso também, porque no budismo, o desejo é a razão de todo o sofrimento do mundo. O objetivo do budismo é acabar com o desejo, né? Então, você tem esse conflito numa sociedade extremamente conservadora. As necessidades físicas, sexuais, materiais das pessoas estão aí, né? E como a sociedade vai estabelecer isso. E o filme Onibaba faz isso de uma forma... É que no fim é a máscara que no final das contas ela é o seu verdadeiro rosto.
Ela não esconde o seu rosto, ela revela. Não fazia ideia que tinha esse background no Máscara. Não, Onibaba, olha, a gente tá falando... No teatral, Marcos, a máscara é justamente isso. No jargão do teatro, a máscara não é pra esconder, a máscara é pra revelar. Pra revelar, né? Que legal, o Marcos, ele não é só um corpinho bonito, não, cara. É muita coisa nossa, tem jeito. Eu quero saber quem é que vai falar aqui, porque assim, nós assistimos, não sei se todo mundo conseguiu assistir, o Demônio do Monte Oê. Eu achei do caramba. Esse tu não chegou a ver? Mas o Marcos quer comentar um pouco. Esse filme é fantástico, gente. Fantástico, Demônio do Monte Oê. A gente tá falando de filmes melancólicos, e sim, vários têm essa melancolia, essa tristeza, coisa da vingança. Esse também tem, mas esse tem aventura, tem batalha, sabe? Esse é um filme que realmente você vê que é uma superprodução, né? O Demônio do Monte Oê, né? É do mesmo diretor da Mulher da Neve, né? O Tozuko Tanaka, de 60, né? E é o seguinte, é uma mistura de gêneros, né? Porque você tem o filme ali você tem muitas características. Você tem o cajuzão. Você tem o filme de monstro, de kaiju. Você tem o filme de samurai, né? Com toda aquela coisa de conflitos entre clãs, traições. Você tem essa coisa do cara que tem o amor perdido, né? Tem uma forte história ali de amor versus honra, etc. também, esse elemento. E o elemento da presença do demônio lá do Monte Oê, do ser sobrenatural, que meio que, de certa maneira, tenta manipular ali as pessoas para ter uma vingança também. E tudo isso junto num filme que ele abraça todos esses elementos juntos e funciona muito bem. Ele é um filme de aventura muito bacana. Tem bastante. Me lembrou muito filmes chineses, aqueles filmes chineses de aventura. Ele é um wuxia japonês. Ele me lembrou muito. Ele me lembrou. Os efeitos também, clássico tokusatsu, os efeitos. Né? Esse eu vou confessar, por causa né, eu não tive muito. Eu vi ele no 3x, né? Eu vi ele rapidinho. Tá. O fato dele começar com. Ele mostra 4 invencíveis, aí depois ele mostra 2 samurais. É muito legal. Como é que é? Power Ranger, quase, né? É meio Super Sentai. Inclusive, não sei se vocês estão ligados que o Super Sentai vai acabar agora. A última temporada vai ser essa que tá agora. Oh, meu Deus. Sério mesmo? É sério. Frenético. É um bagulho histórico e, pra mim, negativo, né? Mas enfim, ele começa mostrando esses 6 guerreiros, né, os 4 guerreiros invencíveis mais 2, que eu agora não lembro exatamente quais são, atacando um sujeito, e aí a demonstração que eles vão atacar esse sujeito, que na verdade é um demônio, é que ele tem um braço peludo. E aí eu fiquei, cara, quando eu bati o olho, eu falei, caraca, irmão, isso é um lobisomem, isso é um furry, eu fiquei meio... Meu Deus, aí você vê, na verdade é um yokai. E aí, meu irmão, a parada, esse é o ponto de partida, e depois eles mostram uma história meio comum e mostram esses personagens chegando até aquele ponto. Cara, é sensacional, porque assim, os efeitos deles, do fato do bicho ser todo peludo, meio furry mesmo, porque tem sensacional. Parece um boi gigante. O que é aquilo? Um bisão? Não sei se é um búfalo ou se é um boi, mas, cara... Ele sai das nuvens, gente. É uma cena do caramba. Porque, assim, começa com uma mulher que ela tá tendo que se apresentar com uma dança para um pessoal que você vê visivelmente que ela tá ali muito triste, né, e tal, porque parece que ela vai ser vendida, emprestada, não sei, para um outro homem para se casar. E aí sai dos céus um ser gigantesco, né? E os caras atiram as flechas. Tem até um lance, né, de uma deusa que eu acho que dá uma flecha encantada, né? E o cara atira. Isso. Mas isso é mais pra frente. Mas o lance é que, assim, toda a história, por mais fantasiosa que ela seja, ela tá falando de questões políticas. Por quê? Porque quando o filme começa, tem um cara, um daimyo, falando assim, não me importa se o povo sofre ou não, se é pobre ou não, isso não me importa. Eles vão dar tantos quilos de arroz pra mim, porque é o que eu exijo, entendeu? E quem não der, vai morrer ou vai apanhar, que seja, e tal. Então tem uma coisa política nesse filme interessante, para além da fantasia. Eu acho que ele é muito ambicioso.
o demônio do Monte Oê. Porque vai ter esse negócio, aí ela vai para um outro lugar, aí vai ter um cara lá que ele quer muito ser o chefe ali dos samurais, só que ele não conseguiu se provar. Tem um lance amoroso ali, porque sim, rola um romance, a mina é apaixonada, vai com o cara lá para tentar enfrentar esse terrível demônio do Monte Oê, que é uma mulher. Aliás, tem um cara assim que eu achei os caras todos gatos desse filme. Porque todo mundo tem lápis de olho, tá todo mundo muito maquiadão, lindão. Aí o cara só gostoso. Aí o cara assim fala assim, eu vou lá, né, e tal. Aí ele fala assim, mas meu irmão, se você for, né, como é que eu fico? Esse cara não vai querer casar comigo, porque ela queria casar. E tal. Mas assim, tem toda uma trama. E quando você vai ver, essa mulher, ela tá com um clã de assassinos, né, de bandidos, porque os caras estão ali contra ali justamente o poderio dos daimios, dos caras que estão ali humilhando o povo, entendeu? Olha, cara, é uma história fantástica. É muito Homero. Porque você tem uma noiva sequestrada, né, uma mulher que é sequestrada e levada para outro lugar. Você tem uma cidade sitiada, né, uma fortaleza sitiada que seja. Você tem o cara que tá vivendo em outro lugar, mas ele quer poder retornar para a vida que ele tinha, mas que ele é o chefe dos bandidos, ali. Né? Tem o cara que é o chefe dos bandidos, que ele é um mega blaster da história, assim. Ele é o cara mais poderoso. O cara mais foda. Então, eu vi esse filme no 3x. Por quê? Porque eu tive que fazer escolhas pela falta de tempo, né? Não problema. E esse tem quase 2 horas, cara. É foda. Ele é então, grande mesmo. Eu escolhi o outro. Tinha esse, eu achei ele parecido. Porque eu faço assim, antes de ver o filme, eu faço um 3xzinho rapidinho pra ver como é que, né? Eu senti a pegada do outro, que é o Lago do Demônio. Não sei se vocês viram o Lago do Demônio. O Lago do Demônio é o seguinte, você tem o lago... Será que eu assisti tanto Demon Pond. Pond. Não vi. Esse eu não Demon Pond, né? O Lago do Demônio é o seguinte, né? Você tem um dragão embaixo do lago. A vila tem um daimyo também, malvado e tal. Tem os yokais com uma princesa yokai também ali na floresta. E tem o seguinte, a vila do lado do Lago do Demônio tá passando por uma seca terrível, porque ninguém tem coragem de ir lá no bendito do Lago do Demônio, porque tem o dragão do mal lá embaixo. O marido da bruxa, ele tem que tocar um sino, porque senão o dragão vai lá e vai inundar a cidade. Então ninguém pode ir lá na lagoa. Então a cidade passa por uma seca terrível. Nossa, que horror. E esse dragão se chama Tarcísio, por acaso? Pois é, né? É um dragão dourado. Desculpa a piada. Né? É o dragão... não, mas total, né? Mas é um dragão dourado. E aí a bruxa, eles querem sacrificar a bruxa, por isso que eu achei parecido, né? Eles querem sacrificar a bruxa para esse dragão para justamente não ter mais a questão da seca, que eles sofrem com a seca. E aí o marido da mulher e um amigo dele, que é um professor de história, que chega lá, um arqueólogo, né? Ele chega ali na cidade também, e eles tentam resolver o problema. No final das contas, a garota, né, também sofre as injustiças, a esposa desse cara sofre as injustiças, e aí você tem a enchente, a inundação como castigo divino também, é outra tragédia, né, que essa questão da inundação, né. Isso é do Takashi Miike, cara, que você tá falando? Não é Takashi Miike, não. Deixa eu ver o diretor, o Demon Pond. É porque eu tô tentando achar aqui, eu vi que tem uma versão, acho que de 2003 ou 2005, que é do Takashi Miike. Porque, se eu não me engano, eu vi esse filme, só que... é Takashi Miike? 2005? Não, é 79. A versão que eu vi é 79. Não. Que é Masashiro Shinoda. É o Masashiro Shinoda, Lagoa do Demônio, né? Que vale a pena ver também, porque tem essa coisa os efeitos práticos tokusatsu total, aqueles efeitos que a gente está acostumado a ver, né? O dragão, a inundação, assim, eu tive que fazer escolhas, né? Eu achei os dois um pouco, né, assim, né? E aí eu escolhi esse pra mim. O Demônio do Lago eu não sei. Agora, o Monte Oê, cara, pra mim, ele daria mas assim, muito facilmente um enredo de escola de samba, cara, porque ele tem absolutamente tudo. Ele tem quase carros alegóricos no filme, cara, porque os kaijus são extremamente
semelhante. Cara, tem um filme de 68 que é A Maldição da Mulher Cobra, Snake Woman Curse. Eu não sei se vocês chegaram a falar no momento que eu saí. Eu não vi esse. Esse eu vi. Esse sim eu vi. Esse é sensacional, né, o Lorde? Porque de novo... a cobra, a mulher tem a mão de cobra, esse da mão de cobra? Ela tem os momentos que ela tem escamas no corpo inteiro, cara. Na verdade, ela mais fica criando ilusões pra fazer com que os caras pensem que outras mulheres são cobras e acaba aquela velha história de exatamente. caboclo, né? Tem um dos 60, esse é dos 70, né? Dos anos 70. Não, esse é de 68. É do mesmo ano do Monte Oê. O que acontece? Ele acaba fazendo uma brincadeira, né? Que é o fato de... Que é basicamente isso que o nosso... Aliás, no mesmo ano não. O Monte Oê é de 60 e esse é de 68. Que é basicamente isso que o Lorde Velho tá falando. De, eventualmente, transformar a percepção dos caras que estão com as suas namoradas ou concubinas, seja lá o que for, em percepção de que aquela pessoa tá na verdade, com uma pele de cobra, né, cara? Mas, cara, é muito doido. De novo, o Japão feudal, ele mostra um senhor de terras bastante cruel. Ele toma as terras de um camponês e força a esposa e o filho de um dos camponeses, né, a trabalharem como serva da tecelagem dele, né? E a partir daí começa um monte de situações. Obviamente a mulher que sofre, ela volta como um espírito de vingança e fica fazendo essas brincadeirinhas aí. É muito louco porque ele é um filme da Toei, cara. De novo, né, falando dos Tokusatsu, dos kaijus, dos nossos queridos kaijus, dos Gojiras, Motras e Kingdras da vida. Gamera não, Gamera Gamera? Não, Gamera não é, Gamera é o inverso, mas enfim, da concorrente. Mas é um filme da Toei, do Nakagawa. Cara, eu achei sensacional, cara, porque ele é um filme bonito pra caramba, tem seu componentezinho trash, é um dos filmes coloridos aqui, e tem uma música sci-fi, cara, que me lembrou pra cacete os filmes de Alien do Roger... Os filmes de Alien e os filmes... Aqueles filmes de Guerra dos Satélites, tá ligado? Do Roger Corman, dos anos 50 e 60, cara. É muito maneiro, cara. E, enfim, ele até mostra... Me parece que é um filme mais voltado para um público mais estrangeiro, cara. Porque a vila onde os personagens estão, que é a Vila de Onuma, é um lugar ocidentalizado, né? As pessoas usam roupas como as dos Estados Unidos, da Europa, né? Ele mostra lá um homem idoso andando na sua carruagem, né? Implorando pro latifundiário não tirar ele do seu poder, e esse sujeito acaba morrendo e começa toda essa tragédia que eu descrevi. Cara, é muito doido, porque assim, você percebe desde o começo, a gente tava falando lá do Onibaba, que os personagens são todos tarados, e aqui, cara, é um negócio bizarro, porque o latifundiário, ele olha de maneira muito lasciva pra filha desse cara, né, do Yasuki. Cara, é muito, muito louco. A personagem principal, que é a Asa, ela tem muita urgência, né, obviamente dentro daquela... Eu não diria que é estética, mas assim, a narrativa, ela acaba sendo meio que refém da sua época, no sentido de só dar urgência e agência pra mulher a partir do momento que ela se torna vítima, né? O que pra mim é um negócio lamentável. A Angélica apontou muito bem lá no começo do podcast, e é isso mesmo que o pessoal acaba fazendo, né? Infelizmente, pra você ver a mulher tendo algum nível de protagonismo, só apelando pro lado sobrenatural, de novo exotizando mulher, né? Sabe uma coisa curiosa? Veja, eu não sei quanto de conteúdo erótico vocês já consumiram referente a esse assunto, né? Quase nada. Não que veja bem, eu seja uma grande buscadora disso. Mas sabe, eu gosto, é uma coisa minha, de analisar como a mulher ela é vista e como ela se torna objeto sexual e como isso atrai o homem dentro de certas culturas. Eu tenho essa coisa. Japão? Eu sou feminista. Não, mas sabia que as mulheres lá,
até quando elas estão no trampo mesmo, lá naquele momento, é sempre os sons é de sofrimento, de saca, não é uma coisa que ela tá... eu não sei como falar isso sem parecer sacanagem aqui, o chat ficar falando que eu sou uma véia tarada. Nada disso, mas é interessante se analisar. Até tem uma moça... Uma moça que foi num programa de auditório, ela até imitou como é que as minas têm que fazer para os caras se sentirem bem, entendeu? Então é interessante tu analisar por esse aspecto também, que é uma coisa cultural, entendeu? É um gemido de submissão, não pode ser um gemido não é de prazer e de... Isso, você está no comando da situação, então é interessante. Mas isso é geisha, isso aí é a lógica da geisha, isso aí é a lógica da submissão criada para servir.